Você sabe como molhar as suas plantas e reconhecer quando elas estão com sede? A dica de hoje é como molhar plantas em vasos. Eu tenho aqui comigo 3 exemplos de plantas muito utilizadas para paisagismo, principalmente em vasos. Esses são vasos vietnamita da Organi, muito bonitos, né? Nós podemos observar pelas folhas das plantas quando elas estão com sinal de desidratação. Então, normalmente, quando a planta, como no caso dessa jabuticaba, tem muitas folhas, quando ela está com sede, o que ela faz? Ela derruba as folhas, como um sinal de sobrevivência. Então, se você tem uma planta em casa que tem muitas folhas e as folhas têm caído muito no chão, pode ser sinal de falta de água. Já aquelas plantas, como no caso da Rhapis, que tem folhas longas, o que elas fazem quando elas estão com sede? Elas puxam a umidade da ponta da folha para sobreviver. E elas começam a ficar com aquela pontinha seca. Aí você vai lá e corta a pontinha. Pode cortar, mas perceba que ela está ficando com sede, está faltando água. Então você tem que aumentar a frequência ou a quantidade de rega. E as plantas que têm folhas maiores, mais largas, mais espalmadas, o que elas fazem? Que sinal que elas apresentam quando estão com sede? Elas enrugam a folha, elas ficam assim dobradinhas. Então a gente já sabe que olhando para as folhas das plantas, nós sabemos quando elas estão com sede. Plantas que têm muita folha, derrubam no chão. Plantas que têm folha longa, secam a pontinha. E plantas que têm folhas mais largas, como o filodendro, como o lírio da paz, a folha fica murchinha. E como saber que é a hora de molhar? Aí uma dica muito importante é você usar um instrumento digital para conferir o solo. Sabe que instrumento é esse? É a tua digital, o teu dedo. É uma brincadeira, mas assim você não esquece. Então você pega o seu dedinho, pega a sua digital e coloca aqui no solo. Se você perceber que está úmido na parte superior, com certeza lá embaixo tem mais umidade. Se você sentir que aqui em cima do seu vaso já está seco, é sinal que todo o vaso já está ficando seco. Então é hora de molhar. Assim você vai encontrar a melhor frequência e quantidade de rega. Por exemplo, vamos supor que você molhe uma vez por semana. Então sempre antes de molhar, põe o dedo na terra. Se ela estiver seca, você vai aumentar a quantidade de água. Se ela estiver molhada, se estiver muito úmida, você vai diminuir essa quantidade até achar a medida ideal. Outra dica importante é com certa frequência você borrifar água nas folhas para simular o orvalho que as plantas teriam na natureza, mas não vão ter dentro da sua casa. Então a cada 10 dias, 15 dias, você faz essa irrigação foliar. Então você já sabe, cuide com a rega das suas plantas, sempre antes de molhar, põe o dedinho na terra para sentir a umidade e assim encontrar a quantidade de água necessária para ela. Observe as folhas para saber se ela não está sentindo sede. E agora chegou a sua vez. Pode cuidar das suas plantas na sua casa.